Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e você está no Na Face Pod, um novo episódio aqui que você está acostumado, mas é a tua primeira vez? Calma que eu te explico. O Na Face Pod é um podcast que traz aqui personalidades que, através da sua profissão, transformam a vida das outras pessoas. E aqui a gente conta a história da vida, da carreira, como essas pessoas transformam a vida de outras. E eles fazem isso todos os dias e são sempre histórias fascinantes de transformação mesmo de vida. Para que tudo isso aconteça, a gente conta aqui com alguns patrocinadores e um deles é a NeoOrtho, uma das maiores fabricantes do Brasil de placa e parafuso para fixação óssea, não só para cirurgia ortognática, mas fechamento de crânio, ortopedia, coluna. NeoOrtho está em franca ascensão, franco crescimento, a fábrica nova está linda e você, bucomaxilo, espere, aguarde que está vindo material novo da NeoOrtho que vai colocar o sarrafo lá em cima dos materiais de fixação. Além dos materiais de fixação para tamanho PMG, a NeoOrtho conta com o sistema NeoCustom, que é uma prótese customizada de ATM, talvez o melhor, eu falo sem medo de errar, que é o melhor custo-benefício hoje aqui no Brasil de prótese de ATM, conta com uma equipe de engenharia fantástica, então é uma experiência muito legal para você, cirurgião que precisa, não só para prótese de ATM, para reconstruções, mas também prótese customizada para ombro, cotovelo, um sistema impecável da NeoOrtho, que está desde o começo aqui nesse projeto junto conosco. Outro patrocinador que nós temos aqui é a Capim, um software para clínicas odontológicas que cuida da entrada do paciente até a saída. Faz toda a gestão de prontuários, agendamentos, tem a parte de IA, de conversação com os teus pacientes para não perder o time do atendimento, para não atrasar muito. A Capim tem tudo dentro da Capim. E também faz a sua gestão financeira do consultório. Como assim, Luiz? Atender o paciente, a Capim tem aquela maquineta de cartão. Ah, mas eu vou passar o cartão, o paciente não tem limite? A Capim financia o tratamento para o seu paciente em até 21 parcelas e você, dentista, recebe em um dia útil o valor. Então é um software muito completo, tua secretária vai adorar e ainda resolve não só a viabilidade da sua cirurgia para o teu paciente, mas também resolve o teu fluxo de caixa, a saúde financeira do teu consultório. Então acesse o QR Code aqui, você que acompanha na Face Pod, na obtenção desse sistema você tem 50% de desconto na obtenção desse sistema. Baita sistema que vai colocar você em segurança e a tua secretária vai amar. Outro patrocinador que nós temos aqui é o Não Complica, um sistema, um portal de cursos para o dentista. Para você, dentista, quer um portal completo com vários cursos que você pode se deliciar ali. Tem vários profissionais com nomes pesadíssimos, falando de osteonecrose, acidentes e complicações durante o transoperatório, seja nas cirurgias no consultório ou centro cirúrgico, a anatomia da TM, implantes definitivos, agora chegou recentemente a parte de cervicoplastia, neck lift, um portal completíssimo e além disso, a parte de gestão administrativa que treina a sua secretária a atender melhor, com um perfil mais comercial, tem tudo lá dentro, acesse o QR Code e também faça o cadastro gratuito, já tem alguns conteúdos gratuitos no portal Não Complica, que você vai ver que vai te ajudar bastante e vai te ajudar a aumentar o portfólio do seu consultório. Bom, estamos no YouTube, no nosso canal no YouTube. Estamos também todas as quintas-feiras na TV aberta, tá? Isso aí é uma surpresa para você, você não sabia, doutor? Estamos na TV aberta para todo o Rio Grande do Sul, todas as quintas-feiras, a partir de meio-dia na TV Mais. Já mando um abraço para todo mundo da TV Mais lá, para o Lucas, para todo o pessoal do Rio Grande do Sul. Bom, deu trabalho para trazer esse homem aqui hoje. Ele já pegou a estrada cedo para estar aqui hoje, o dia é longo, então a gente aproveita o máximo aqui que ele pode. É mais um monstro da bucomaxilo, mesmo há muitos anos, né, não sei se ele vai lembrar, mas eu já o visitava há muito tempo, já acompanho o trabalho dele há muito tempo, um cara antenado ao mercado como um todo, olhando a bucomaxilo como um todo, tem os casos lindos, um cara versátil, e a gente vai querer saber da história dele aqui, e eu tenho a honra de receber o Dr. Fábio Christodorff. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Olá, obrigado, bom dia a todos aí, obrigado pela oportunidade de poder tentar dividir um pouco da minha vida, a minha trajetória, né? De como tudo foi constituído para chegar nesse momento aqui, ser entrevistado por ti, um monstro, né? Então, vamos lá. É uma honra te receber aqui. Eu lembro que eu te visitava quando eu vendia, eu estava como vendedor ainda, vendia um produto que chamava Infuse.
Não sei se você lembra. Sim. Te visitava lá atrás e a gente conversava já te acompanho desde então. Mas tem muita coisa que a gente conversava e eu não sei de boa parte e eu queria saber da tua história. Onde você nasceu? Como que foi a tua infância, primeiramente? Então, eu sou um filho da terra de Joinville, Joinville. né? E lá eu tive toda a minha formação educacional, né? Então, toda a parte escolar eu tive lá. Eu comecei a minha trajetória de trabalho, né, aos 15 anos, quando eu fiz o técnico em processamento de dados. Então, hoje, para muitos pacientes, quando eu vou entregar um planejamento, eu falo assim, olha, eu uso um algoritmo, quer dizer, eu crio isso na minha cabeça. Então, realmente, toda essa trajetória de formatação lógica do raciocínio hoje na saúde é muito bom e importante, porque você vive de várias informações, né? Como eu sempre digo, a gente tem que ter um pouco de TDAH aí, né? Para poder enxergar todas essas informações, essas pistas, né? Numa investigação frente a um problema, e aí você compilar, aí você fechar um diagnóstico e em cima disso propor um tratamento, né? Fiz a faculdade, sou filho da PUC, né? PUC. Aqui no Paraná, né? Na década de 90 até 94. Então, dali saíram muita gente boa em outros segmentos, né? Professores da Federal aqui do Paraná, da Católica, que deram segmento, né? Quem que estava aqui na tua época já? Quem que é da sua época de profissionais já, de dentistas que estão aí no mercado? O Danilo Biazeto Caldas, né? Que eles têm um time muito bom, que estava ligado na ABO, na Católica também, na Federal, então eles têm uns cursos mais ligados à odontologia estética, né? Eles ajudaram a fundar a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. Outras pessoas que estão também ligadas ao Hospital Erasto Gertner aqui, de oncologia. Então, assim, são pessoas assim, bem, bem interessantes, né? Mas tudo isso tem, assim como eu sou filho do pai e filho da mãe, né? O meu pai, ele é dentista também, ele tá com 84 anos, ele foi praticamente um dos fundadores do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial. É mesmo? E no penúltimo encontro do capítulo que teve o Subrabuco, né? O Subrabuco, ele foi até homenageado, né? Até a época da pandemia, por volta aí dos seus quase 80 anos, ele ainda atuava nos hospitais, no setor de traumatologia, né? Ele é bucomaxilo? Bucomaxilofacial, Então, desde os 11, 12 anos, eu já ia com ele no hospital. Depois, antes de entrar no segundo grau, aos 14, 15 anos, eu já auxiliava ele em cirurgias hospitalares, né? E aí foi aquela coisa, né? Por osmose, né? A gente acabou gostando da profissão, eu fiz a católica. Logo depois, na minha época ainda, você tinha que cumprir 2 anos de clínica geral para então entrar em qualquer curso de especialização. E em escolhendo uma especialização, você ainda tem que fazer um curso de atualização, que era uma forma de parametrizar o ingressante, né, ao curso de pós-graduação. Eu cheguei a fazer, a minha especialização foi na USP, São Paulo, né, com o professor Valdir Antônio Jorge, também um expoente da cirurgia. E na época, eu lembro muito bem que existiam os cursos de especialização e começaram a ser criadas essas pós-graduações de encontros de final de semana, e ele achava isso horroroso. Então, ele chegou a mudar um pouco a questão curricular, né, em que era praticamente 3 anos de curso misturado com residência. Então, ele criou um curso bem enxuto, né, na questão do programa, mas assim bem extenso na possibilidade. Então ele tinha 4 ou 5 hospitais que eram os preceptores, hospital público, hospital da USP, e aí com isso a gente foi criando diversas ways, né, diversos caminhos, né. Então um era mais para cirurgia ortognática, outro era mais para trauma, outro era para mais onco. Então a gente tinha uma formação assim bem ampla, né. E aí a vida foi criando oportunidades, né? A fruta não ia cair longe do pé de jeito nenhum. E como meu pai, nos anos 70, ele foi a segunda turma de especialização aqui na Universidade Federal do Paraná, com o professor Omar Zailer de Carvalho, que foi, se não me engano, acho que o primeiro presidente do colégio. Ele teve a oportunidade de fazer uma residência na Alemanha.
e através da nossa origem alemã, né, e do alemão, então os caminhos foram facilitados. Ele ficou 2 temporadas lá, na Universidade de Bonn, com o professor Eberhard Krieger, que ele era o professor de lá. E junto com o Champy, eles desenvolveram um sistema de mini placas, porque até então, na década de 60, começo de 70, era utilizado placas de aço da ortopedia de pequenos fragmentos nas cirurgias faciais. Hoje essas opções que você tem de placa e parafuso, naquela época não tinha. Isso, então ele participou de todo essa evolução, né? Quer dizer, a formatação do titânio, as mini placas, o próprio sistema de Champy que versava sobre isso, né? E aí criou o grupo da AO, a CIF, que mostrava as placas compressivas, enfim, dinâmicas, né? Então esse é um pouco da história dele, e com isso, na década de 90, eu acabei ainda fazendo uma residência lá com ele, na Alemanha. Depois eu tive em Västerås, né, que é uma cidade próxima de Estocolmo, na Suécia. Como era com a língua lá? Sempre falou alemão? O professor lá, ele falava um pouco de alemão e o inglês, obviamente, né? Então dava para entender. Eu viajava nessas 2 línguas aí, né? Porque teve uma época que o Império Germano ele invadiu a Escandinávia, né? E aí por isso que os mais antigos eles ainda falavam o alemão do que o inglês, quer dizer, o sueco, né? E lá foi um estágio, assim, uma residência, assim, bem interessante, porque eu aprendi umas técnicas de cirurgia ortognática em que os cortes, eles eram mais anteriores na região da mandíbula, né? Então, fugia um pouco daquele padrão americano. Eles desenvolveram isso. Agora, recente, aí, questão talvez de uns 5, 6 ou 10 anos atrás, a doutora Edra Purricelli, ela relançou esse desenho dessa osteotomia, né? E feito isso, eu tive algumas residências na Itália, né? E alguns hospitais na Alemanha também, em Hannover, e alguma coisa em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Então essa é a minha trajetória. Eu pude experimentar diversos modelos e culturas de aprendizado, né? O modelo escandinavo, o modelo alemão ou europeu e o modelo americano. Então, com isso, a gente adquire, assim, um pouco de cada cultura, né? E aí a gente chega na própria técnica, na própria conduta, né? Que a gente consegue resolver os resultados. Uma formação extremamente sólida. E, bom, você comentou agora que lá naquela época já tinha alguns cursos que eles não gostavam, que era de cursos de finais de semana. Uma formação sólida como essa, foi para fora, foi para a Alemanha, foi para os Estados Unidos, Itália. E a gente está vivendo um momento hoje da bucomaxilo, fique à vontade para falar sobre isso, já começando com alguns temas polêmicos. A gente está vivendo uma era de alguns cursos, muitos cursos rápidos da bucomaxilo e alunos que está mudando essa geração, né? A geração e o entendimento da especialidade vem mudando. Isso é preocupante? Como que você tem visto a formação desses novos bucomaxilos com esses cursos que muitas vezes de final de semana, que não tem residência, e muitas vezes para fazer uma ROF o pessoal tem feito buco? O que você está vendo da especialidade e já pensando no futuro de como ela vai ser? Traçando um paralelo com a tecnologia atual, né, as redes sociais e tudo mais, tudo é um caminho sem volta, né, é o primeiro princípio. Então, a gente vem numa geração mista. Nossos pais viviam num mundo analógico e mecânico. A gente nasceu nisso, ficou jovem e hoje é digital. Sim. Hoje não é mais nem carro automático, a gasolina, é elétrico, enfim. Então, é um caminho sem volta. A situação hoje, educacional da bucomaxilo, ou da odontologia, ou da medicina, ou da fisioterapia, ou seja, é um caminho sem volta. Primeiro princípio. Segundo princípio é a lei da selva. Sobrevive quem tem a genética mais forte. Esses cursos curtos, com dupla, tripla formação da odontologia, pério, implante e prótese,
Agora, bucomaxilo, harmonização facial e a nova especialidade, estética, odontologia estética facial. São ideias, são inovações, porque o mercado está exigindo, não é o mercado o paciente, é o mercado o egresso, né? Então, se nós formos identificar algum problema, acho que o problema está na base do governo que libera tantos cursos. E por que libera tantos cursos? Pela pressão, pelo lobby, por política, a cada 4 anos muda. Só que você não pode, a cada 4 anos, mudar um conceito, uma filosofia educacional. Então, uma mudança que faz agora, o efeito dela vai ser muito bom no futuro ou muito ruim. Eu acho que, na minha opinião, existe mercado para todos, né? Eu acho que se o profissional ele busca um curso para ele ter uma certificação rápida, eu acho que ele está se equivocando um pouco, né? É o que eu sempre digo nos cursos que eu dei, nos alunos, enfim, sempre digo assim, ó, você tem que ter um propósito nessa tua vida, no caso profissional, e seguir esse foco, não fica desviando, porque senão se você ficar desviando, ao longo de 10 anos não vão ser 10 anos, vão ser como se tivesse gastado 40. Sim. E eu te pergunto, o que você quer da vida? Você não sabe, porque você foi zigue-zagueando de tal grandeza que você não sabe qual que é o teu rumo. Especificamente sobre o tema da nova especialidade da odontologia estético-facial, que é um misto, né? A implantodontia no Brasil nasceu a partir disso, tá? Que ela, digamos, seria uma derivação de um segmento da traumatologia que era o traumatismo alveolo-dentário, tá? Isso na Escandinávia é uma especialidade, assim, riquíssima, muito respeitada. Aqui no Brasil, ela foi largada, tá? Quem acabou abraçando foram os endodontistas, tá? Junto com os periodontistas. E aí veio o implante. E aí o bucomaxilo falou, não nosso negócio é cirurgia, trauma, cirurgias ortognáticas e tal. E aí largou. Deixou passar. Então, assim, a implantodontia, ela foi criada, se você for ver nos históricos, né, ela foi criada basicamente por endodontistas, periodontistas, né, protesistas que faziam uma outra cirurgia, né. Na Europa, na Alemanha, por exemplo, só existem 2 especialidades odontológicas, ortodontia e bucomaxilo. Endodontia não existe, periodontia não existe, implantodontia não existe. Se você diz, eu quero fazer uma especialização, não existe. Não existe a subespecialidade. Não, você não tem uma certificação, tá? Agora é que estão chegando os mestrados educacionais, mas, assim, não é através de uma universidade ou alguma coisa assim, entendeu? Porque eles partem do princípio que o dentista lá ele tem um conhecimento amplo. Mas é questão cultural. Nós somos o Brasil está na América, nós temos um conceito americano. E o conceito americano é todas as especialidades. Então isso, né, a gente pode ficar divagando por muito tempo, né? Tem suas vantagens e desvantagens, né? Às vezes Sim. pode ter um monstro lá que ele é especialista em retina do olho esquerdo. Aí você bate na porta e diz, eu tenho um problema na retina do olho direito. Não sei o que é isso. Já reencaminha. Então assim, esse é o problema. Mas se acontecer um problema na tua retina do olho esquerdo, ele com certeza vai saber resolver. Mas como saber que existe esse profissional? Então, eu acredito que essa nova especialidade, apesar de que a gente está num momento bem tumultuado entre a medicina e a odontologia, para tudo vai haver os seus reflexos, né? Então, seja positivo, seja negativo, seja o respeito, seja os desrespeito, né? Então, as redes sociais, ela é muito rápida, né? Na divulgação da informação. Se eu sou contra ou a favor a isso? Eu não sou nem contra nem a favor. Eu entendo o que o mercado está exigindo, né? Nos 2 lados, paciente e profissional, né? Se existir demanda, então parte para desenvolver isso daí. Perfeito. Tá? E sempre estudando muito, né? Independente do curso que tem que fazer, tem que estudar, porque é um respeito até ao paciente mesmo, né? Sim. Você falou da parte do mercado e explica muito a tua trajetória, muito também carregada pelo seu pai, onde você se inspirou. Teve um momento que você entrou no mercado. Talvez um mercado mais facilitado pelo teu pai já ter aberto. Você atendia com ele? Como que foi a tua entrada no mercado? Eu te pergunto isso, a gente trouxe vários profissionais aqui também, e a gente fala para muitos jovens que estão começando, né? E a gente está vivendo um mercado quase que saturado.
E quando termina a faculdade, termina a residência, os pacientes não estão sentadinhos lá te esperando. Tem que buscar. Como que foi essa tua entrada no mercado? Para você ter seus primeiros pacientes. Foi muito interessante, porque filho de peixinho, peixinho né? Meu pai, antes de entrar na faculdade, ele foi protético. No segundo ano da faculdade, ele, se não me engano, não sei se é Pilarzinho ou Portão, ele fez a Universidade Federal do Paraná, tinha um dentista que estava se aposentando. E no meio do curso, ele ofereceu, você não quer ir lá atender os pacientes lá de uma comunidade que era basicamente, eu acho que ucranianos, e ele atendia. Então, quando foi na disciplina para ele tirar na disciplina de exodontia, né, que era para ele fazer a remoção do primeiro dente, ele já tinha tirado 400 ou 500 e poucos dentes, ou coisa assim, entendeu? Então, essa foi a trajetória dele. A minha, mais ou menos semelhante. No meio do curso, eu tive a oportunidade, ainda na graduação, né, de ir para os Estados Unidos, no final do curso, último ano, e lá eu conheci o proprietário da Ultradente. A Ultradente é uma indústria de produtos odontológicos muito famoso, e na época estava nascendo o clareamento dental. E eu conheci ele abriu as portas para mim, da fábrica, para fazer pesquisas. Isso foi numa temporada de férias, né? Então eu fiquei lá pesquisando adesivos, resinas e tal, aquela coisa toda, e trouxe uma série de conhecimentos e materiais aqui para o Brasil. Eu perguntava aos professores, porque na época as restaurações de resina eram somente em dentes anteriores, posteriores eram só amálgama, era lei, tá? E eu falava para eles assim, lá nos Estados Unidos estão fazendo isso, posso testar isso? Assim, olha, você pode fazer, né? Hoje, depois de 30 anos formado já, né? Eu conto essa história. Eles falaram assim, você pode fazer. Agora, se vier alguém perguntar, algum chefe, alguma coisa, eu vou dizer que eu não vi, não percebi. Responsabilidade sua. E aí eu fui fazendo, e aí com isso, eu acho que durante a minha vida eu devo ter feito 1 ou 2 restaurações de amálgama, né? E aí nas férias, alguns pacientes mais próximos, eles permitiam que eu fizesse os serviços no consultório do meu pai. Então nas férias, em que muita gente ia pra praia, tudo, né? Eu trabalhava, acordava às 7 horas da manhã, a casa ficava do lado do consultório e começava a trabalhar. Então assim, quando eu me formei, eu não sentia aquele choque grande, tá? Então a gente tinha um acerto, eu e meu pai, você faz isso, faz aquilo. Muitas vezes fazíamos restaurações a 4 mãos, quer dizer, 2 profissionais, né? Então, um atuando na esquerda, outro na direita, com anestesia local, e mandava lenha. E aí veio o mercado de trabalho. Então, meu pai ele teve um problema de saúde em 1997, que impediu ele de atuar. E eu estava há 3 anos recém-formado, no final do curso da especialização, e aí eu tive que, da noite para o dia, assumir casos grandes de cirurgia, em que eu estava... Mas eu já auxiliava ele já a questão, talvez, de uns 8 ou 9 anos aproximadamente, né? Então, as grandes cirurgias de traumas, de cirurgias ortognáticas, então tive que assumir. Então, foi um choque para ele na época? Foi para toda a família, né? Depois ele se recuperou, tudo, mas numa cidade pequena como Joinville, né? Quer dizer, grande, mas com características provincianas, né? Então, isso, o time, eu e ele, a gente acabou conseguindo administrar bem, sem cair a qualidade, sem problemas técnicos e, enfim, sequelas, ou seja, o que possa dizer, né, da diferença de geração. Vocês operavam juntos as ortognáticas? Tudo, ortognática, muito trauma. Na época não era obrigatório cinto de segurança. Tinha muito calçamento em Joinville. Chovia, você pode esperar que já vinha roncar. Então a gente fazia muitos traumas, assim, era de uma semana, eram 4, 5 dias com cirurgias de trauma, né? E aí, o que acontece? Como, falando em sistemas de fraturas, né? Inclusive tem uma história curiosa com a ortoface, que numa época em que existiam ainda muitos traumas, mas eu usava para o terço médio da face, na região da sutura zigomático frontal, orbitária, eu só usava o sistema 1.0 e 1.2, porque foi assim que eu aprendi na Alemanha.
Na parte mais robusta, né, no pilar zigomático ou na mandíbula, aí sim usava 1.5 associado com sistema 2.0. Que até hoje não é uma realidade, né, do pessoal usar um sistema menorzinho no terço médio. Isso, um resultado estético muito bom, funcional também, porque acreditava no material. E, na época, a Ortoface representava uma empresa alemã, e eles achavam curiosos que a importação era sempre direcionada para alguns poucos modelos de placa e era direcionada aqui para Ortoface mesmo, né? Aí eles responderam, na época o Eliseu respondeu para eles, que tem um alemão, um descendente de alemão aqui, que ele morou aí na Alemanha, então ele conhece vocês e tal. E assim o material é para ele. É isso, Bom, aí um pouco da trajetória. Esse foi o começo de mercado. Em 98 foi a criação da universidade, do curso de odontologia da Univire. Então a gente participou também no desenho de toda o curso. Então, anatômico, já preparando para o pessoal da medicina que ia vir, bem tecnológico, né? Um centro cirúrgico que não era um centro, era um salão cirúrgico. Então, eram baias de aproximadamente, eram 3,5 metros de largura, uns 9 metros quadrados, mais ou menos. Todo equipado com instrumental importado da Alemanha, motores da Cavo, Intrasurge. Então a gente entendia que o aluno que ali entrava no curso de graduação não necessariamente iria ser um bucomaxilo, mas que ele tivesse um bom treinamento cirúrgico, que ele saísse dali sabendo fazer pelo menos o básico, né? Diminuindo o risco de algumas iatrogenias, alguns acidentes ou complicações pós-operatórias. Então era um esquema nos anticirúrgicos, então vestia toda a questão dos aventais cirúrgicos, o paciente não entrava nada, só com a mão de obra mesmo, né? Então isso já foi uma mudança de conceito grande. E os egressos saíram bem, a gente estimulava bastante eles para pesquisa, eu já não atuo mais lá, fiquei por 15 anos, e sempre dando mostrando para eles que o mercado é isso, que eles não poderiam ter a ideia de que eles, saindo dali, eles iam ter o paciente. Porque durante uma graduação inteira, você recebe o paciente e você só executa e acabou. Não precisa se preocupar com a administração, com o conceito de marketing. Sim. Enfim, é um hospital que você tem que ter. Mini hospital, né? Sim. E aí evoluiu, né? Então, hoje em dia, não se vive sem as redes sociais, né? Eu tenho amigos, colegas, recentemente falaram assim, pô, Fábio, cara, tu explode na rede social, o que você faz, cara? Eu tento fazer algumas coisas aqui, você tem seguidores? Não, primeiro não é seguidores, a gente não busca seguidores, a gente busca disseminar o conhecimento, né, o que a gente faz, como a gente é como profissional. E depois não queira você ser ingênuo e acreditar que sou eu que faço. Existe uma equipe. E aí volto de novo lá no conceito da escola, né, do segundo grau, e lá eu fui formatado a trabalhar sempre em equipe, tá? Entrei na faculdade, equipe. Com meu pai, uma equipe de 2. Depois vieram outros bucomaxilos, né? O Alisson, Gabriel Haddad, então são profissionais lá de Joinville que a gente trouxe, trabalhou com a gente também. Hoje cada um tem o seu núcleo. E hoje eu trabalho lá no Instituto também em equipe, sozinho não trabalho, né? Eu me sinto inseguro, então a gente divide responsabilidade, a gente divide focos, a gente conversa no mesmo nível, então seja a recepcionista até a pessoa dos serviços gerais, então a gente tem uma boa comunicação. Que legal, e você é muito atuante nas redes sociais, né? Vários seguidores, enfim, e um conteúdo muito legal que vocês fazem, né? Dividem entre uma pitada de humor, uma pitada de seriedade ali, um conteúdo informativo e educativo, interessantíssimo. E também não é uma realidade, né? Que tem muitos profissionais bons, com casos bonitos e que não se expõem, né? Por isso que eu digo, é trabalhar em equipe, porque ninguém é perfeito. Eu posso ser bom em algumas coisas, mas em outras eu tenho deficiências, e é aí que a gente busca ajuda, e por isso Sim. que tem que ser a equipe. Essa questão das redes sociais foi muito interessante, porque eu tenho uma pessoa que ela é expert em marketing, mas ela é exclusiva minha, ela trabalha na Expo Gestão, que é um evento que tem em Joinville, que chamam gestores do Brasil inteiro, então se reúnem lá em maio, junho, eles discutem cases, enfim, uma série de coisas, e ela é do marketing dessa empresa.
Então, ela já está há alguns anos comigo e a gente fazia as postagens técnicas, como é a tendência de qualquer profissional liberal falar daquilo que conhece, né? Sim. Mas aí eu falei para ela assim, eu disse, poxa, então é usar um pouco, bastante da criatividade, né? Eu disse, poxa, mas isso daí final de semana, ninguém quer saber disso, né? Quem sabe a gente inventa algumas coisas engraçadas, assim, tipo sexta-feira à tarde, happy hour, né? Sexta-tarde, sábado, né? Ah, tá bom, vamos tentar. Então a gente fazia umas brincadeiras e criamos, enfim. E aí começou a explodir. E isso foi a porta de entrada. E foi ao acaso, né? E dali havia o interesse, poxa, mas eu vi que vocês fazem isso, fazem aquilo. E aí a gente vai explorando. Então existe bastante conhecimento, coisa já, assim, já formatada que a gente vai em busca da informação, muitas coisas criadas por nós mesmos, né? Sim. Mas as redes sociais hoje você tem que investir pensamento, são reuniões diárias que a gente faz. Toma tempo, né? Toma tempo. E o dia é feito de 24 horas. Né? Então eu acordo por volta das 4h30, então 5h30, pouco antes das 6 já estou no consultório. O atendimento começa às 8 horas. 5h30 você está no consultório já. E começa às 8 horas e vai até o meio-dia, para 1h30, termina às 5h30, eu ainda fico no consultório até umas 8h30, 9 horas. E assim a gente vai tocando os projetos, né? Então é aquilo que a gente vê em empresa de TI, né? Tem aquele quadro gigante lá, né? E eles vão colocando isso, faz aquilo, agora tem isso, tem aquilo, tá. Então são vários processos bem definidos ali. Então são vários projetos que a gente toca aí, né? Que legal. E a maioria, vocês dentistas, não gostam dessa exposição, mas é um mal necessário, né? O paciente, até vocês, que eu falo sempre que tem um monstro aqui da bucomaxilo, se vocês não estão na rede social, vocês fazem um péssimo negócio para o paciente que precisa, né? E se ele não tá te vendo, ele tá vendo outro que às vezes não tem nem tanta bagagem assim, nem tantos casos bonitos, né? Eu acho que eu entendo que a cada paciente que a gente recebe, nós profissionais, né, bucomaxilo, ou seja, qual for a especialidade do odontólogo, é importante ele desenvolver a oratória. Sim. Desenvolver o relacionamento interpessoal, né? Perfeito. Porque existe uma tendência do dentista ele se fechar dentro de um aquário quadrado, né? E aquilo ali é o mundinho dele, e ali ele cria as suas defesas, as suas muralhas e diz, aqui eu domino, né? Mas na verdade não é bem assim, né? Você precisa entender a queixa do paciente, né? Então tem que saber dialogar, conversar com o paciente, então olhar no olho, sentir os gestos, né? A tal da semiologia, o paciente tá falando meio assim, meio assado, tá nervoso, tá batendo o pé. Então são informações que você vai desde uma avaliação psicoemocional, né, até uma avaliação fisiológica, anatômica, especificamente do problema pelo qual ele está vindo, né. Depois, você tem que vender o teu peixe. E para você vender o teu peixe, você tem que ter uma boa oratória, convencendo o paciente, mas não sendo chato. E não Perfeito. só, assim, eu vou enviar o orçamento para ti, não se fala mais em orçamento, é planejamento, no qual uma das partes vai falar sobre a questão financeira. Então, se for para dar um conselho para o pessoal que está começando, né, fazer cursos de liderança, cursos de oratória, desenvolver, fala na frente do espelho. Treina, pede para alguém, a companheira, a namorada, a esposa, pede para filmar e para você começar a destravar isso daí, porque é tudo técnica, tudo é técnica. Perfeito. E foi de encontro a muita coisa que a gente acredita também. Entrando um pouco mais na especialidade, agora falando de mercado, da sua entrada no mercado, agora falando da especialidade propriamente dita, você é um cara muito versátil, né, que transita pela bucomaxilo, pela implantodontia, ATM, e você fala muito sobre o zumbido. Eu vejo você falando sobre o zumbido e a maioria das pessoas, tem muita gente que tem isso, muitas vezes sabotado, achando que é uma coisa que vai no otorrino, não descobre, e muitas vezes, a maioria das vezes, pode estar ligada à ATM. O que é esse zumbido? O que pode acarretar nesse zumbido?
É cirúrgico? Não é? Como que funciona o tratamento disso? Para quem tem esse problema, que não aguenta mais esse zumbido, como que é o tratamento? Não sei se talvez por eu ter sido, durante toda essa época da Univiro, durante esses 15 anos, né, professor de anatomia, então lá eu tinha oportunidade de estudar, ter o meu momento de estudo próprio, né, Sim. preparando as peças para os alunos. Onde é que eu quero chegar com isso? Que é extremamente importante você entender a fisiopatogenia, ou fisiopatologia daquilo que você, da queixa, né, nesse caso, zumbido, ou do Covid, né, todo mundo atirando para tudo que é lado, né, do Covid. Até onde eu estudei, eu aprendi sobre a fisiopatologia do Covid, é que justamente o vírus, ele segurava as partículas de ferro no pulmão, porque justamente o ferro, a ferritina, o ferro que ele iria fazer a ponte entre a molécula de oxigênio para a hemoglobina. Ele que fazia a ponte. Como o vírus ele segurava isso no pulmão, não tinha como o oxigênio, digamos, pular. E aí que acontecia as coisas. Então, você entendendo esse mecanismo, você vai entender por que na Austrália, lá, uma médica, ela preconizou anticoagulante. Porque, lógico, aquele sangue venoso circulando, tóxico, né, com uma baixa quantidade de oxigenação na hemoglobina, levava à formação de trombos. Aí você vai entender por que formava trombo, por que perdia a visão, não sei o quê, coisa cerebral, porque era um sangue circulante pobre em oxigênio, tá? Então, assim, isso é apenas uma brincadeira, tá? Mas de verdade. Para uma analogia, então a fisiopatologia do zumbido, ela é muito clara, ela é tranquila, né? Desde que o profissional ele entenda de anatomia e de fisiologia. O zumbido, estatisticamente, mundialmente, 18% da população é afetada pelo zumbido. 18%? 18%. No Brasil, 22%. Tá? Desses 22%, tá? Na faixa de 45% a 55% são de causas otológicas. O restante são de causas odontológicas, no caso, a ATM, ou o funcionamento da ATM. Bom, o que acontece? Quando você recebe um paciente com zumbido, você tem que... Eu analiso, essa é a minha forma de avaliar, ela é uma avaliação seletiva ou exclusiva. Você tem que excluir fatores. Existem 4 grandes causas do zumbido. A primeira é a otológica. Por que otológica? Porque existe uma falha no mecanismo da audição. A audição, o som, ele é inervado pelo nervo aurículo-temporal. Temporal. O que acontece? Aurículo coclear. O que acontece? Nessa passagem do som, que é sensibilizada a membrana do tímpano, os ossículos martelo, bigorna, estribo, ouvido médio, e lá no interno, na cóclea, vão ter os cristais que vão vibrar e vão levar essa informação através de terminações nervosas para o sistema nervoso central. Aí retorna como um som. Quando a pessoa tem a perda auditiva, alguma falha nesse mecanismo da propagação do som, membrana do tímpano, os ossículos, martelo, bigorna, estribo, cóclea e tal, quando existe uma falha nesse sistema, não existe som, tá? Mas aí o cérebro fala assim, bom, se não existe som, eu vou criar. E cria o zumbido, numa resposta, tá? Então a pessoa que ela tem o zumbido de origem otológica é pela perda auditiva. Qual que é essa perda auditiva? Aí você tem que encaminhar para um otorrino que ele vai fazer a audiometria, tal, ele vai ver. Na faixa de 45% a mais, tá? 55%, 60% tal. Aí a causa ela é otológica, causa número 1. Causa número 2 seria alterações neurovasculares, né? Que existe uma artéria que ela passa tangenciando o meato acústico e vai dar nutrição para o sistema nervoso central. Então, quando o paciente ele tem uma hipertensão arterial sistêmica elevada, tá? Essa artéria ela vai ter o pulsar dela vai ser um pouco maior do que o normal. É quando o paciente ele relata o seguinte, olha, eu tenho um zumbido, mas engraçado, ele vai conforme a batida do coração. Aí é causa neurovascular.
Então, na anamnese é importante você conversar com o paciente se já são excluídos causas otológicas, se ele tem problema de hipertensão arterial. E a terceira causa seria doenças sistêmicas não tratadas, seriam as síndromes, hipo e hipertireoidismo, sífilis, diabetes, ou seja, se o paciente é portador dessas alterações sistêmicas e sindrômicas ou síndromes não tratadas, tipo assim, eu sou diabético, eu tô morrendo, mas eu não quero saber de nada. Ou seja, ele é um candidato possível de ter a origem por essas causas. E quarta e última causa, mecânica, que aí é o funcionamento da ATM. Nesse funcionamento da ATM, que isso pouca gente não. Eu acredito que muitos cirurgiões saibam disso, ou pelo menos deveriam saber, tá? Porque aí eles vão entrar com uma terapêutica mais apropriada. É do funcionamento da ATM, tá? E onde que está o grande problema? É uma estrutura anatômica que agora essa informação vale ouro, mas isso está em qualquer livro, qualquer rede social, qualquer internet, às vezes você vai buscar, que é o ligamento disco-maleolar. Na estrutura da ATM, nós temos a cápsula, as superfícies articulares de côndilo e da cavidade articular, né, ou antigamente chamado de cavidade glenoide, que isso é revestido por uma cartilagem. E entre essas duas superfícies articulares ósseas, tanto do côndilo quanto do osso temporal, você tem o disco articular, né, que é um disco fibrocartilaginoso, e ele tem algumas ancoragens, chamados de ligamentos. Existe o ligamento disco condilar ou disco mandibular posterior ao disco, que vai ter a origem no polo posterior do côndilo e a inserção no disco. E tem o outro ligamento que vai unir o disco ao martelo do ouvido médio. Por isso chamado ligamento disco maleolar. Voltando àquela historinha da propagação do som do ouvido, tá? O que acontece com a pessoa que faz bruxismo, apertamento, nós aqui falando um monte, a pessoa que tem o dom, tá o dia inteiro falando, comentando e tal, enfim, certo? Esse disco tá que nem louco lá atrás, tá? Movimentando o E tempo todo. aí, o disco maleolar, o ligamento, tá puxando o martelo. Nessa situação do cérebro, ele fala assim, opa, o martelo tá movimentando, mas não é som. O que ele faz? Devolve com zumbido. Porque a inervação vestíbulo coclear do ouvido, ela é uma. A inervação da ATM é o trigêmeo, tá? Que é motor, nesse caso, do ligamento. E o cérebro está dizendo o seguinte, olha, tem algo no ouvido, mas vem do trigêmeo. Não é som, tá? Então ele devolve com zumbido. E como eu atendo muitos pacientes de zumbido, minha casuística, assim, ela é bem interessante, existem os mais variados grupos, né? Existe aquele assim, doutor, é incrível, mas assim, no final do dia, quando no silêncio absoluto é que eu escuto, tem que ligar a televisão, tem que fazer barulho para eu dormir e tal. Porque justamente quando existe o relaxamento, mas o cérebro está mandando o retorno do zumbido, tá? Então, qual que é o tratamento para o zumbido? No caso de origem da ATM, tá? Você tem que identificar diversas causas. A ATM, tirando as lesões focais, do tipo lesões tumorais, anquilose, enfim, tumores, fraturas combinativas, tirando isso, né, a causa ela é funcional, né? Então, talvez muitos aí vão me criticar o que eu vou falar, mas é minha opinião, né? Eu acho que a conduta é de cada profissional, tá? Para mim, a ATM não é causa, é consequência, excluindo essas doenças focais, tá? Consequência do quê? Do funcionamento da boca. E a boca é feita de dente, osso e os anexos, tá? Então, se a pessoa tem um zumbido e você vai tratar especificamente numa cirurgia de ATM, deixando de lado a oclusão dentária, e aí a oclusão dentária nós estamos falando de dente e osso. A oclusão, para quem não conhece, que não vive isso, é o a encaixamento mordida dos dentes, tá?
Então, se você não tem esse encaixamento bem equilibrado, tá? Então não vai funcionar uma cirurgia só de ATM, porque ali é consequência e não causa, tá? E a literatura, ela explora isso muito, que o distúrbio, os pacientes que apresentam distúrbios temporomandibular possuem 3 características muito peculiares. Primeira, alterações biológicas. Ou seja, como eu sempre digo, são pedrinhas no sapato que incomodam o cérebro, tá? Então são essas pedrinhas no sapato. E essas pedrinhas no sapato é o encaixamento dentário, oclusão dentária, tá? Então, essa é uma característica. A segunda são características psico e a terceira sociais. Psico é a personalidade. Social é o mundo em que ela vive. Então, assim, a tua personalidade, tá? A tua personalidade com o mundo que você vive hoje, tá? Isso, ele não é contínuo, ele é um sobe e desce. Mas quando ele está indo ladeira abaixo, e aí vem as pedrinhas no sapato e ajudam a te empurrar, é quando, bum, você tem a crise. O paciente fala, não é sempre que eu tenho dor, não é sempre que eu tenho zumbido. Eu acho que não é sempre também que os teus problemas são retilíneos. E o zumbido não necessariamente ele está acompanhado da dor. Ele pode ter só o zumbido sem dor. Isso. A característica do paciente de DTM, tá? Ele tem isso. Então vamos lá. Zumbido, estalido, ruído relacionado a TM. Aí vem dor facial, dor dos ombros e região cervical, tá? E aí vem bruxismo na questão dos dentes, bruxismo, apertamento, enfim. Então, na minha opinião, eu achava que até deveria ser criado assim, um fórum de discussão sobre isso daí, sabe? Porque é bem interessante. Para você ter uma oclusão bem, o encaixamento dos dentes bem equilibrado, é necessário avaliar, ver se porque assim, nessas pedrinhas no sapato, se você não equilibrar, não falar para o cérebro, olha cérebro, agora essas pedrinhas não existem mais, entendeu? O que vai acontecer com a tua personalidade e o teu dia a dia? Vai continuar o mesmo, só que pelo menos com uma qualidade de vida um pouco melhor. A tua personalidade, os problemas a gente administra, né? A gente faz terapia, a gente vai ver jogo da Copa, fica mais maluco ainda, né? Do mentoniano, nervo mentoniano, né? Do infraorbitário, que seria o lábio, o nariz, ele é praticamente insignificante ou inexistente. Perfeito. Imediato. E também está associado ao um novo comportamento do ser humano, né? Porque hoje ele está mais ansioso, está mais estressado. Isso faz com apertamento, faz com que reflita tudo no zumbido ou no comprometimento da articulação. Depende, sim, claro. A resposta é sim, obviamente, né? Porque vai mexer com a personalidade da pessoa e com o dia a dia, tá? E aí esse terceiro item que nós estamos falando do zumbido é porque a válvula de escape da pessoa está sendo algo na boca que vai refletir no funcionamento da ATM, tá? Então, se o profissional não entende de oclusão, ele que tenha na equipe alguém que entenda. Perfeito. E aí que começa a reconstrução. Falta dente, tem dente torto, tá? Porque isso é que vai levar... É assim, ó, é a mesma coisa você tá do jeito como você tá num dia hoje, tá tranquilo, 20 e poucos graus, né? Você tá com tênis e uma meia dúzia de pedra no sapato. Nesse lugar aqui, tranquilo, né? Nessa rua você anda quadras, né? Vamos supor, não em Curitiba, mas Joinville, meio-dia, no verão, sol a pino, sem vento. A mesma pessoa, o mesmo tênis, as mesmas pedras, você não anda 2 passos, não, agora eu vou tirar isso daqui, é o fator externo, o sol, mudou o tempo, mas a pedra continua. Agora, se você não tem pedra no sapato, você anda normal, seja no verão, no inverno, seja o que for. Então, o que acontece? Tem que equilibrar isso daí, tá? E aí vai valer das válvulas de escape, mas por que a boca? Porque tem algo ali que está incomodando o cérebro. Você pode ter um cacuete no dedo, por exemplo, dizer assim, não, tem essa pelezinha e você começa a roer a unha. Então, essa é a tua válvula de escape, ou ficar batendo assim no braço, ou uns cacuetes de cabeça, é válvula de escape, entendeu? Então,
o desenvolvimento da tecnologia de informação, as tais das TIs, agora IA, ninguém quer ficar para trás, IA. Sim. Parece japonês lutando, né? Então, assim, isso lógico, se a pessoa tem várias válvulas de escape, vai ter que tratar, senão vai ficar louco. Perfeito. Então você que tem um zumbido no ouvido, que não, já foi em vários profissionais e não consegue achar qual é a causa disso, tá aqui, talvez procure se está em Joinville, procure o Dr. Fábio, um bucomaxilo que vai poder te orientar. Ainda falando agora, a gente está piscando aqui, o tempo tá ainda. Eu queria falar da bucomaxilo ainda, e eu acho que vocês convivem com pacientes que morrem de medo da cirurgia, muitas vezes pesquisando na internet, achando que a ortognática é aquela ortognática lá de trás. Evita-se a cirurgia, não quer fazer por medo, pelo pós. Como que você poderia tranquilizar, que eu acho que é a sua rotina, né? A rotina de vocês, bucomaxilo, trabalha muito com o medo dos pacientes. Como tranquilizar um paciente que precisa de uma cirurgia como essa, para ele entender que os benefícios que ele vai ter é muito maior do que o desconforto de um pós-imediato? A gente procura relativizar as situações, né? Lógico, da primeira forma, porque vamos supor uma cirurgia ortognática, você comentou, é importante saber qual é o motivo da consulta. É por um problema funcional? É pela dor? Ou é pela estética? Tá? Então, dependendo do perfil e a queixa do paciente, você tem que trabalhar com criatividade e conhecimento para devolver para ele, olha, você pode confiar em mim, tá? Então, a gente recebe lá pacientes com queixa estética, pois é, mas vai cortar assim, tal. Você já fez cirurgia plástica, como é que é? Você chegou com medo ou você já chegou toda feliz? Então, qual é a diferença? Não, é que vai cortar o osso, né? Porque é o desconhecido, né? Vai dar um mergulho, sei lá, em Fernando de Noronha, sabendo que um monte de gente já foi mordida por não sei que tipo de bicho lá, tubarão, não sei o quê. Você já mergulhou lá? Não mergulhei. O desconhecido então você vai com medo. Por mais que esteja cercado de segurança, os mergulhadores e tudo mais. Então é importante entender o grau de conhecimento do paciente, se ele já tem um conhecimento e informações, você tentar explicar para eles, não dizer assim, o meu é diferente. Não, isso faz parte do processo. Então, quanto mais você der segurança ao paciente do processo de tratamento, seja uma cirurgia ortognática funcional ou estética, tá? Ele vai se sentir seguro, tá? E você é um estranho a ele. Então, Sim. você tem que se tornar parte temporária da vida dele. Dizer o seguinte, olha, deixa que a gente vai te carregar no colo, né? E aí, cada profissional tem a sua característica. Como é que é a consulta inicial, né? Então, como é que é a condução disso, a entrada no hospital, é simplesmente, você vai lá na entrada, tá aqui, tanto tempo de jejum, não sei o quê, vai lá. Não pode tratar o paciente assim. Não é um trauma. Não está entrando numa forma urgencial no hospital. Não, é eletivo. Tá? Então, quanto mais atenção você der ao paciente, melhor ele vai captar essa informação e levar segurança para ele mesmo e até para a equipe. Sim. Né? Você tem, logicamente, você trabalha com muitos ortodontistas. A bucomaxilo está muito ligada à ortodontia. E, obviamente, que você tem muitos ortodontistas ligados a você, que trabalham em conjunto, muito bons. Mas ainda tem ortodontistas muito resistentes às cirurgias. Você tem encontrado isso também? Bastante. Voltando ao foco do zumbido e dos pacientes com DTM, né, disfunção temporomandibular ou distúrbio temporomandibular, a gente identifica, assim, a incidência, ela é alta nas ortodontias. Paciente hoje que está lá na sua quinta década de vida, em torno dos 50 anos, tá? Em que lá no passado fez uma ortodontia compensatória, né? A famosa remoção de dentes premolares para tentar fechar em chave de oclusão e tal, com aquela ideia, isso daqui, se eu indicar para cirurgia, eu vou perder o paciente e tal. Essa ortodontia compensatória funciona ou não funciona? Funciona.
Só que os pacientes que apresentam problema não funcionou. Então não dá para dizer que todo tratamento ele é perfeito, tá? Então existe sim uma classe ainda de ortodontistas, apesar de que eu acho que isso está mudando bastante. Inclusive até os mais experientes, eles estão vendo o bonde passar. No começo da nossa conversa, da vida analógica, eles têm que entrar no digital, sabe? Então eles têm que se reinventar, ou eles param, né? Muitos optam, não, eu vou parar por aqui, então eu acho isso legal, né? Porque entendeu que passou por uma trajetória profissional muito boa, fez muito bem. Não acredito que existam profissionais que desejam mal ao seu paciente, vão no limite da sua capacidade. Então, assim, realmente eu acho que esse gap aí dos ortodontistas, assim como o próprio bucomaxilo, né? O próprio bucomaxilo ainda nas técnicas clássicas, na ortognática, eu cheguei a fazer cirurgia com fio de aço, né? Passando por placas, técnicas clássicas, eu já falei da história da Suécia, né? Mas hoje eu estou na cirurgia minimamente invasiva já há um tempinho, tá? Sim. Então, se falhar o sistema, a gente cai para convencional. Mas assim, é um caminho sem volta, né? É a evolução dos tempos. E a experiência do paciente realmente é diferente com a minimamente invasiva? Sensacional. Ele não acredita. Ele mesmo assim, ele sai da cirurgia um dia, máximo 2, a gente deixa 2 dias o paciente internado por opção dele. Fala assim, se quiser ficar, você pode ficar. Não, eu acho que eu vou ficar mais seguro aqui, porque em casa não tem ninguém que cuide de mim e tal, não sei o que. Mas cara, tu tá tranquilo, tá falando, tá se alimentando relativamente bem, né? Mas é todo um processo criado, né? Então, a gente tem um centro de formação de cirurgia minimamente invasiva, próximo aqui em Florianópolis, né? Com a equipe do IBMF, do Jonatas Klaus, o Matheus também Spinella são fantásticos nisso, né? Então, existem outros núcleos na Bélgica, onde tudo começou, né? Com o professor Gwen. Então, é um caminho sem volta mesmo. A gente está falando diretamente do pós-operatório somente, ou tem outros benefícios que a minimamente invasiva traz? É todo o processo, desde o planejamento, né? Não se faz hoje planejamento mais analógico. Sim. É tudo virtual, né? Facilita a visualização, facilita já entrar no clima da cirurgia, entendeu? As incisões, elas são pequenas mesmo, né? A técnica diz isso, né? Então, tanto em maxila quanto em mandíbula, né? Afastadores específicos, osteótomos também específicos da técnica, mas é um investimento pequeno perto do benefício que você vai ter isso ao longo dos tempos, né? Então, o tempo cirúrgico ele reduz aí para 1/3 da cirurgia, tá? E quanto menor o trauma, menor o tempo cirúrgico, melhor a recuperação, e aí vem todo o efeito dominó, efeito cascata, né? O paciente sai mais tranquilo, as desestesias, né, temporárias, né, pós-operatórias do E também não adianta nada o cirurgião comemorar que está fazendo uma incisãozinha pequena e agredir tecido mole e não enxergar nada e ter um tempo cirúrgico maior, mas fiz minimamente invasivo. Não traz esse benefício para o paciente, né? Não, isso tem que seguir técnica, como eu falo. É uma curva de aprendizado também, né? Como? É uma curva de aprendizado. Curva de aprendizado. No começo a gente peleja um pouco, é importante fazer os cursos, tem que estudar, tem que investir, mas isso é opcional de cada profissional, é de acordo com o teu foco. O meu foco foi sempre estar nessa educação continuada, buscar parceiros, buscar conversar com os amigos, fazer curso, nunca parar. A hora que eu parar, eu digo que então eu paro de trabalhar. Tá longe disso. Doutor, você é um cara que também transita muito e entende muito do mercado como um todo. Analisa toda a parte mercadológica da especialidade, tem uma visão muito ampla, não só como cirurgião, mas sabe tudo que envolve a cirurgia, desde da liberação dos convênios, que também é um agente nesse fator. E a gente está vivendo um momento também assim,
economicamente instável, né? A gente está vivendo uma economia que também não está voando. Consequentemente, os convênios têm segurado um pouquinho. Um sistema que também vem sendo, como que eu posso dizer, muitas vezes com uma enxurrada de material. E novamente falando para aquele jovem que está vindo para o mercado, como equilibrar essa conta hoje? Porque tem muitos profissionais pedindo muitos materiais. O convênio vai lá, precisa equilibrar a conta, a gente sabe disso, que paga a conta e às vezes não libera o material que o paciente precisa. Às vezes também o cirurgião não tem o material que ele precisa para operar e trazer o benefício para o paciente. Como equilibrar isso com o seu entendimento de mercado como um todo? Aproveitando a época da Copa. Tá iludido como eu ou não? Não sei, cara. Como diz outro, a gente vai surfando na onda, né? Vou esperar um pouquinho. Mas seria a mesma coisa o jogador de futebol, né? Seja quem for, Vini Júnior, tá lá no vestiário e ele fala assim, cadê minha chuteira? Ou cadê a chuteira? Ué, você não trouxe de casa? Não, isso daí é o campeonato que tem que me dar, senão eu não vou jogar. Fazendo essa analogia, brincadeira, Perfeito. brincando, tá? O que acontece? É a questão do costume, é a questão cultural. Quando um começa, vai passando pro outro, e pro outro, quando você vai chegar no final de um período, você vai ver que assim, poxa, tá totalmente deturpado, tá? Então, assim, eu entendo que o cirurgião ele tem que levar o seu equipamento de trabalho, tá? Isso é o material dele, faz parte dos instrumentos, porta-agulha, esse negócio tudo. Porque o porta-agulha aqui do hospital tá ruim, tá horrível, não sei o quê. Leva o teu, você não vai ter mais surpresas no transoperatório. E isso, às vezes, atrapalha a cirurgia, tá? Se vai na Europa, nos grandes centros, tem lá o set do doutor fulano e tal, quando o cara é professor. Tá lá, ninguém mexe, mas é dele, tá? Aqui no Brasil, virou 0800, sabe? Então, o que está acontecendo? Os convênios estão segurando? Não, eles estão normatizando, tá? Botando cada profissional no seu lugar. Existe um convênio, todo mundo conhece, Unimed, é uma cooperativa. Sim. De médico, tá? E o dentista tá indo na casa do vizinho comer e vai embora de barriga cheia, que não é a casa dele, é uma cooperativa de médico, tá? E ele vai lá para fazer cirurgias de remoção de dentes terceiros molares com uma OPME de 35, 40 mil, parece que o cara quer reconstruir o esqueleto da pessoa. E o que precisa para tirar um terceiro molar? Inclusive, eu tô falando assim, não tô falando das exceções, o convencional. Só precisa de material de consumo, fio de sutura, soro, aquelas coisas todas, mas o cara pede um monte de tipo de enxerto, membrana, placa. Assim, a gente vê muitos absurdos, né? Então, o que está acontecendo é uma forma taxativa, já que a conscientização natural não existe, o respeito, então os convênios eles estão agindo de acordo com a lei. E aí é o preço do castigo. E aí quem paga, não sei se é o beneficiário, se é o cirurgião correto, mas tem que organizar isso daí. Até porque hoje o convênio acaba nivelando todo mundo por baixo, numa situação como essa. É o mínimo necessário, o que não vai impedir o procedimento. A legislação, ela está bem correta, está bem enxuta em relação a isso, né? O que muitas vezes são as pessoas que vão comer na casa do vizinho e agora o portão está trancado, um cadeado. Ele falou, mas que absurdo, isso daqui devia estar aberto. Mas como? Eu sempre entrei aqui, sempre comi aqui, como é que agora estão fechando? Né? Então é uma questão filosófica. Eu acho que o profissional deve colocar um pouco a mão na consciência, né? Eu conheço muitos bucomaxilos que eles investem no seu hardware, no seu instrumental, né? Sabendo assim, não, eu vou para a cirurgia, eu sei que eu vou ter o meu instrumento ali, vai acontecer certinho, já elimina um monte de preocupação transoperatória, instrumento cego, broca que não corta, leva o seu kit de broca. Agora, as coisas que são implantáveis, tipo enxerto, placa, ok, isso daí
vai pro convênio. Agora, os instrumentos, as coisas que não são de uso comum, né, assim, não são implantáveis, investe. Compra lá o seu instrumental, investe, faz jeitinho, diz assim, pô, esse instrumento aí vai te dar gosto de trabalhar, entendeu? E uma solicitação por parte do cirurgião tanto quanto responsável, né? Porque também não adianta, mesmo que o convênio libere, pedir uma quantidade que é exagerada, que o convênio sabe que aquilo não vai ser utilizado na totalidade, que pelo menos os auditores vão saber que não, ou tem uma justificativa muito pesada. No passado sempre tinha aquela máxima, né? Porque também, de novo, a questão cultural e o hábito, né? Porque sempre o convênio tinha que glosar, tinha que cortar alguma coisa. Então pedia mais. Então o cirurgião sempre pedia o dobro para conseguir a metade. Aí ele conseguia 100%, né? Então existe ainda essa tendência, né, de alguns profissionais. Mas como eu falei, voltando ao assunto da harmonização facial, da nova especialidade da cirurgia estética, assim, é uma tendência natural, tá? E o que vai acontecer? Seleção natural, tá? Quem tá fora do mercado, da cartilha, não tem um futuro longo. Vai ter que se ajustar a isso, né? Felizmente ou infelizmente é o que determina, né? Perfeito, perfeito. Uma baita conversa, doutor. Ficaria horas aqui e tem muita coisa ainda para explorar. O teu conhecimento é vasto e eu sei que você tem casos que são extremamente complexos. E eu já queria te fazer um convite para um próximo episódio de trazer alguns casos, porque a gente fala também com muitos pacientes aqui que pode se identificar com determinada dor, né? A gente falou da ortognática aqui, tem paciente sofrendo com uma apneia do sono ferrada que não sabe nem que a ortognática acaba resolvendo, né? Que a gente possa falar mais sobre isso. Até para terminar, hoje teu pai te vendo atuar e vendo o teu nome tão forte na bucomaxilo, ele consegue enxergar se a criatura superou o criador? Ele fala sempre com muito orgulho. E de vez em quando ele vem lá no consultório, na clínica, e fala assim, Fábio, o que tem de novo aí? Me ensina. E frases dele, nunca vista o salto alto. Ele sempre falava isso, sempre. E sempre fala, né? E ele se orgulha bastante de toda a trajetória que ele teve, que ele vê espelhado na gente, né? Uma continuidade, porque às vezes isso não acontece, né? Às vezes a herança familiar, ela morre já na primeira geração, a segunda não consegue sustentar, né? Então, isso é uma questão é que a nossa família é muito unida e a gente faz muitas coisas, então ele realmente sente muito orgulho dessa escalada aí, né? Desse legado que Desse continua. Legado, exato. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã. É da área ou não? Não. Ela é formada em letras e agora, aos 50 anos, ela fez psicologia. E ela tá também atuando em assuntos, assim, bem polêmicos, sabe? Tipo qual? Ela atua em pacientes com autismo, com TDAH, sabe? Em alta? Em alta. Isso, e também transtornos, né? Então, principalmente os traumas psiquiátricos, né? Traumas de família, traumas no trabalho. E, ela fica em Curitiba ou em Joinville? Não, Joinville mesmo. Joinville também. Vem muito pra cá? Porque daí já faz o convite agora aqui pra ela não ter como falar, não. Que é um assunto ela muito criou legal. uma sistemática de abordagem por videoconferência, né? E quando é presencial que julga necessário, e faz a consulta presencial, faz a terapia online. Um assunto extremamente alto que seria muito legal ter ela aqui também para ela contar um pouco disso também. É isso daí. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por topar participar do Na Face Pod. A gente trouxe vários nomes aqui e eu fico sempre, para mim é um presente trazê-lo aqui, assim como todos esses nomes pesadíssimos que eu falo, e não é modo de falar, e não é chovendo molhado. Realmente, eu tenho um presente de contar com vários nomes aqui, grandes nomes, e um, como eu falei na abertura, que é um monstro, porque a gente acompanha, e com essa seriedade, com esse cuidado com o paciente que você tem do começo ao fim, da chegada dele até a alta,
que você não larga só na frente do centro cirúrgico, que isso possa inspirar cada vez mais jovens que estão começando e talvez até profissionais já experientes que olhem você falando e possa mudar a rota se não está na correta ainda. Muito obrigado por dividir todo esse conteúdo e essas informações conosco. Eu que agradeço o convite, né? Para mim é uma honra. Às vezes a gente entra em assuntos polêmicos, né? Isso não quer dizer que a gente tem o dom da verdade, é dono da situação, né? O importante é a gente explicitar, colocar o nosso ponto de vista, a nossa opinião, minha opinião, que não é a verdade mater, né? Então, e no Brasil, aqui no Sul, enfim, nós temos ótimos cirurgiões, assim, super capacitados, também colegas, com seu senso de desenvolvimento, com formação de opinião, tá? Então, o pessoal que está começando, vai atrás desses profissionais, vai fazer um estágio privado, só posso te acompanhar em cirurgia, posso fazer o teu curso. E aos pacientes confiar nessa especialidade, né, que é uma especialidade odontológica hospitalar, né, que tem uma aplicação sensacional na vida das pessoas, tá? Então, às vezes peço desculpas de alguma forma pública se acaba falando sobre A, B ou C, né? Mas é uma opinião pessoal, né? Perfeito. Eu acho que cada um deve ter a sua opinião. E a diferença entre isso do autoritarismo é exigir que você aceite a minha opinião, né? Então, se cada um fala a sua opinião, aí criam-se conceitos. Esses conceitos são lapidados e viram padrões. E que cada vez a gente possa falar mais sobre isso e esses debates possam acontecer, que enriquece ainda mais a especialidade como Isso um todo. mesmo, amém. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Para você que ficou até agora, as redes sociais do Dr. Fábio vai estar aqui e acesse o Instagram do Dr. Fábio, você vai ver do que eu tô falando. Um baita Instagram que tem conteúdo informativo, tem uma dose de humor, a equipe dele também é sensacional, você vai se divertir muito ali com ele, ao mesmo tempo que ele entrega muito conteúdo e muita informação da especialidade. Para te deixar tranquilo, eu vou te falar, às vezes a gente tá com medo de ir pro centro cirúrgico e esses caras estão tão tranquilos no centro cirúrgico, que faz com aquilo que sabe o que vai fazer, assim, isso faz com que a gente fique mais tranquilo na mão desses gênios que a gente tem aqui. Muito obrigado para você que ficou até agora, agradeço novamente a Neo Orto, a Capim Não Complica, a Ortoface, que está sempre nos apoiando aqui também. Lembrando que esse episódio estará completo no YouTube, a gente tem sempre episódios novos às terças-feiras pela manhã e também na TV Mais, todas as quintas-feiras a partir do meio-dia. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.